Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos, continuando hoje falando sobre adoração. Irmãos, você pode falar de louvor sem falar de adoração, mas é impossível falar de adoração sem falar de louvor. Pastor, por quê? Porque a adoração, ela é mais do que fazer algo. É um estado que você entra em um estado de adoração. É uma condição de adoração. Quando a Bíblia diz que Deus procura por verdadeiros adoradores, não é algo comum que está em falta em um determinado momento. Não é como você saber que é comum existir arroz e durante aquela semana o arroz está em falta nas prateleiras dos supermercados. Não. Porque o verdadeiro adorador não é algo comum. Quando ele procura por verdadeiros adoradores, a procura é por algo que é raro de se encontrar. Ouça isso. Não é algo que está em falta por um momento, mas que é comum nos lugares. Não. Quando ele procura, é algo que é raro de se encontrar em todos os lugares. Porque os verdadeiros adoradores, geralmente, eles estão escondidos, eles não estão expostos. Os verdadeiros adoradores, geralmente, eles não aparecem. Os verdadeiros adoradores, geralmente, eles estão atrás das malhadas, como Davi estava. Os verdadeiros adoradores, de repente, quem chama eles é Deus. E do nada, ele manifesta. Mas ele sabe que o principal para ele não é a manifestação, mas o principal para ele é o período onde ele está escondido com Deus. Então, se nós olharmos a respeito das características de um verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador, ele não ama palcos e púlpitos. O verdadeiro adorador, ele ama os altares. Ele não levanta palcos. Ele estabelece altares. Abraão, queridos, durante toda a sua jornada, até chegar no lugar aonde Deus tinha para que ele chegasse, a Bíblia fala que Abraão vinha fazendo altares ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele ama estar diante do altar. E eu não estou falando aqui de um altar, de um templo, eu estou falando que o coração dele se torna um altar ao Senhor, um altar de adoração, um altar de busca pela face dele. Por isso, queridos, que existe é raro os verdadeiros adoradores nos dias de hoje, porque nos dias de hoje nós amamos mais algo público do que algo secreto, e o verdadeiro adorador, ele prefere o secreto com Deus. Nós amamos muitas vezes estar em evidência, ao invés de estarmos sós com o Senhor, e o verdadeiro adorador, ele quer estar só com Deus. Ele ama muito mais o Senhor. Ele ama muito mais aqueles momentos de intimidade com Deus. Ele ama muito mais porque ele sabe que o valor está em Deus. Ele sabe que o verdadeiro valor está em andar com o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe uma raridade com relação a isso. Porque hoje as nossas prioridades, hoje, queridos, os nossos anseios não são mais particulares em Deus, são públicos com os homens. Então Deus, queridos, Ele quer te levantar, Ele quer evidenciar você
quer, mas antes disso ele quer ver se você é capaz de ficar sozinho com ele, como Davi ficava no pasto, cuidando das ovelhas a sós com Deus. Queridos, a maioria dos salmos da Bíblia foi escrito por Davi enquanto ele estava sozinho com Deus no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro adorador, ele é construído a sós, não em público. O verdadeiro adorador, ele é construído diante dos olhos do Senhor, não diante dos olhos dos homens. O verdadeiro adorador, ele ama a face de Deus, não os aplausos dos homens. O verdadeiro adorador, ele ama, queridos, ouça isso, o verdadeiro adorador, o amor dele está unicamente pelo Senhor e não pelos benefícios do ministério. Então nessa manhã existe uma raridade hoje em encontrar pessoas que tenham esse coração, que preferem estar com o Senhor, preferem se esconder diante das asas do Altíssimo, preferem, queridos, estar ali recebendo e ministrando. Deixa eu te dar uma palavra, o verdadeiro adorador, ele ministra a Deus antes de ministrar aos homens. Mas nós muitas vezes começamos dentro de um ritmo onde nós ministramos aos homens, onde nós queremos ver o que os homens pensam, o que os homens estão sentindo. Nossa, foi isso, foi muito bom, você viu? Irmãos, o verdadeiro adorador, ele não busca a aprovação dos homens. O verdadeiro adorador, ele busca estar aprovado por Deus, ainda que os homens o desaprovem. Então existem algumas características que começam a formar o coração de um verdadeiro adorador. Por isso que essas características não se encontram hoje em dia. Então Deus está procurando pessoas que tenham características que são raras. Pessoas que não vão fazer dos seus dons uma maneira de viver. Não vão fazer dos seus dons uma forma de ganhar a vida. Não vão fazer do seu chamado uma maneira de enriquecer-se. Mas pessoas que sabem quem é o seu Deus e que não importa, queridos, não importa o que se passa, ele quer o Senhor é o seu foco, o Senhor é a sua vida, o Senhor é a sua condição, o Senhor é o seu alvo. Então são raros aqueles que amam o Senhor sobre todas as coisas. E o verdadeiro adorador ama o Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Pessoas que têm algumas características. Irmãos, pessoas que não importam. Como diz Davi, ainda que um exército se acampe, eu vou adorar. Ainda que o inimigo se levante, eu vou adorar. Pessoas que não se movem desse lugar, dessa condição, desse estado pessoal de adorador. Eu tenho observado pessoas que começam bem na sua jornada, mas com o passar do tempo vão se distanciando do propósito. Por isso que todo adorador tem que ser um intercessor, e todo intercessor tem que ser um adorador. Pastor, como assim? Talvez você é alguém que intercede pelas pessoas que oram. Além de interceder, você tem que adorar a Deus. E além de adorar a Deus, você tem que interceder. Porque todo adorador que não ora, ele vira artista. E todo intercessor que não adora, queridos, ele fica místico. Um crente místico. Todo adorador que não ora vira artista. Artistas dos púlpitos. E todo intercessor que não adora, ele fica místico. Um misticismo evangélico.
Então, diante disso, queridos, eu quero te dizer que o verdadeiro adorador, a face dele é reflexo da face do Senhor. A face dele é reflexo daquilo que Deus é. Não importa lugar, não importa valores, não importa condições, não importa. Não há critérios a não ser o próprio Deus. Eu levanto um altar de adoração aonde Deus me coloca. Assim é o coração de um adorador, aquele que está disposto a levantar um altar de adoração, seja ele sozinho lá no pasto atrás das malhadas, ele levanta um altar de adoração, seja ele em público com muitas pessoas, ele levanta um altar de adoração, seja no meio de um vendaval, ele levanta um altar de adoração, seja no meio de bonança, ele levanta um altar de adoração. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele não se move pelas situações físicas, ele não se move pelas lisonjas dos lábios dos homens, ele se move apenas por uma coisa, pelo seu amor a Deus. Porque adorar, queridos, é conhecer Deus nos lugares mais profundos. A adoração, queridos, o adorador, ele conhece os lugares mais profundos do Senhor. Pastor, por quê? Porque o adorador conhece quem Deus é, o adorador conhece o que Deus tem. Por isso que nos seus lábios só tem gratidão e agradecimento e adoração. Os lábios de um verdadeiro adorador é cheio de gratidão e adoração. Porque eles conhecem as realidades espirituais. Então os seus lábios sabem agradecer. Eles conhecem as realidades espirituais. Então os seus lábios sabem adorar. Então você adora porque você sabe. Você adora porque você conhece. Você adora porque você está num lugar em Deus onde os seus lábios não fluirão nada que não expresse o lugar que você está. Então você está em uma condição. Você está em uma realidade aonde os seus lábios não é permitido outra coisa a não ser agradecer e adorar. Por isso que quando você olha as orações de Paulo na Bíblia, irmãos, pouquíssimas vezes você vê Paulo pedindo alguma coisa. Mas você vê Paulo sempre com ações de graças. O verdadeiro adorador, queridos, ele tem ações de graças nos seus lábios. O verdadeiro adorador, ele tem lábios, irmãos, gratos diante do Senhor, porque a gratidão revela que você sabe o que você recebeu, você sabe em quem você se tornou. Então agora, queridos, não é apenas você usar os seus lábios para se projetar. Agora é, queridos, uma condição no qual você se tornou. Ou seja, o que eu me tornei só me levará diante de Deus a fazer uma única coisa: adorar, adorar, agradecer, agradecer, ações de graças, ações de graças. A raridade dos adoradores hoje. Por que está escasso? Por que Deus procura? Porque não está existindo. Não está existindo. Pessoas cujo interesse pessoal for mortificado. O interesse pessoal não está acima do interesse de ver o próprio Deus. O adorador, queridos, ele não se conforma em ver apenas os milagres. O adorador quer ver a face do Senhor. Ele não se conforma em apenas sentir uma unção. Ele quer ver a glória de Deus de forma gloriosa, de forma pesada.
O adorador, ele tem um alvo, o adorador, ele tem um foco, ele deseja ver o Senhor. Por isso Deus olha para Moisés e diz: Moisés, pede o que você me quiser. Moisés olhou e falou: Pai, eu já vi carne no deserto, pão descer do céu, nuvem de glória, coluna de fogo. Eu já vi muitas coisas, Senhor, mas uma coisa eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. O adorador, o coração dele anseia em ver a face do Senhor, porque o adorador não se conforma apenas em ver as mãos, o adorador não se conforma em apenas ter os favores de Deus, o adorador quer mais, porque ele sabe que Deus é um oceano infinito, que tem tesouros que nunca foram explorados. O adorador quer ver a face, o adorador quer conhecer, o adorador tem fome, o adorador tem sede. O adorador sabe que tem mais. Por isso que a adoração, ela começa aqui na terra e continuará no céu por toda a eternidade. A adoração é uma das únicas práticas espirituais que não tem fim. Não terá fim. Porque quanto mais você adora, mais você conhece. Quanto mais você adora, mais você desfruta. Quanto mais você adora, mais Deus se revelará a você, dentro da essência que Ele é. Pastor, se a adoração é um estado do meu espírito, como que eu posso fazer para que esse estado espiritual se manifeste e eu seja um verdadeiro adorador com toda a minha força? Tudo começa, queridos, com um louvor. O louvor é um estado da sua alma. Quem louva é a sua alma. E a Bíblia nos ensina que nós devemos louvar o Senhor de toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então você começa a louvar o nome do Senhor aplicando força. Você começa a louvar o nome do Senhor, queridos, aplicando o teu coração. Você começa a louvar o nome do Senhor, irmãos, aplicando o seu entendimento. Ou seja, existe uma expressão física, existe uma expressão de entendimento, existe uma expressão de sentimento. E você continua louvando com forças, com sentimentos, com vontade. É algo que parte de você, o louvor, é algo que parte do seu corpo através de expressões físicas, é algo que parte da sua alma através de expressões emocionais. E a intensidade das expressões físicas e emocionais, elas vão crescendo até que a força das expressões físicas e emocionais faz com que se abra uma porta dentro de você. Para quê, pastor? Para que ultrapasse o louvor e entre a adoração. Agora você não está mais louvando com intensidade de corpo ou intensidade de emoções. Agora o teu espírito toma conta daquele ambiente, daquele mover. E agora a expressão é de adoração. A expressão não é mais de corpo e alma. A expressão é de espírito. Por isso eu não creio em um louvor sem expressão. Mas existe adoração sem expressão. Muitas vezes, queridos, você vai louvar e vai começar pulando, vai começar gritando ao Senhor, vai começar glorificando Ele com toda a intensidade dos seus lábios, com toda a força do seu entendimento, com toda a força dos seus braços. Você vai estar lá louvando, e você começa pulando e termina prostrado. Você começa gritando e termina gemendo baixinho, você e Deus. Você começa, queridos, alegre, com cantos de alegria, e termina, querido, muitas vezes, com seus lábios, balbuciando apenas palavras de amor por Ele. Existe isso, pastor? Existe. Deus está nos chamando para um tempo de intensidade no louvor, para que Ele nos leve a abrir uma porta intensa na adoração. Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque o máximo que chegamos é a expressão de alma,
E Deus quer desatar e fazer manifestar a expressão do teu espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele procura por verdadeiros adoradores.